Iniciamos a gravação. Bom dia a todas, todos, todes. Meu nome é Thaís Aragão, eu sou discente do programa de pós-graduação em Artes Visuais e, com muito prazer, eu inicio a mesa redonda número 7 com o tema Territórios, Fronteiras e Temporalidades, do evento Nono Coma Pontos de Fuga. Aqui teremos, né, como já indicado, cada comunicador ele terá 10 minutos de fala, seguidos de, depois das 4 falas, né, teremos aí 30 minutos de debate. Então, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa para os comunicadores, pode falar no chat. E se não tiver acesso ao chat, que levante a mãozinha aqui, tem um ícone nos 3 pontinhos, aqui do lado, ou no computador tem um ícone de mãozinha, levanta a mãozinha e a gente vai seguir uma ordem aí de fala. Os trabalhos que serão apresentados hoje, em ordem, é o corpo grotesco no desenho contemporâneo, o trânsito das visualidades do conceito bakhtiniano, do Douglas Firmino da Silva, o trabalho O Território Sincrético dos Quadrinhos, entre o narrativo e o pictórico, do Walter do Carmo Moreira, e o trabalho O Espetáculo do Céu Inteligível, a construção teórico-poética de uma obra videográfica baseada na contaminação dos meios, como também o último trabalho agora, depois da nossa organização aqui, Problemas Intrínsecos à Patafísica na Época Contemporânea, do Caio Sato Schwantz. Vamos iniciar agora a fala do Douglas, tá, Douglas? Você tem 10 minutos de fala. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá. Meu nome é Douglas Firmino, eu sou mestre pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade de Brasília. Eu vou apresentar agora um fragmento da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado no período de 2018 a 2020 sobre a orientação do professor Vicente Martinez. E o que eu vou apresentar é um fragmento dessa pesquisa, né, que vai ser o artigo que vou apresentar também para o Congresso, né? Eu queria agradecer pelo aceite, né, do Congresso, tanto do Congresso quanto da exposição. E agora eu vou compartilhar a tela para a gente ver a apresentação. Apareceu para todo mundo aí? Sim. Tá. O título da comunicação é O Corpo Grotesco no Desenho Contemporâneo, o trânsito das visualidades do conceito bakhtiniano, né? A minha pesquisa do mestrado foi sobre a anatomia do corpo grotesco, né, que é um conceito que é elaborado por Bakhtin, né? O norteamento da pesquisa é compreender como as visualidades desse corpo transitaram do período do medievo e do Renascimento para a contemporaneidade, né? E meu objetivo era entender que tipo de características visuais configurava um corpo grotesco, né? Então, o primeiro passo para isso foi compreender a origem do que seria o grotesco em si, né? A origem do termo grotesco, ela surge ali no final no século XV, né, na Itália, a partir das escavações das ruínas romanas, né? Esse termo ele vem do italiano grota, né? O que vai configurar para nomear o tipo de pintura que é descoberta nessas ruínas, né? E daí vem o batismo da palavra, né? A nomenclatura diz. Esse fenômeno era algo que já existia na antiguidade, né? E daí só que não tinha nenhum nome. Então, no século XV é dado esse nome e é encontrado, por ironia das coisas, no Palácio Dourado de Nero, né?
essas pinturas elas apresentavam questões que se diferenciava do que estava sendo produzido na época, né? No século XV, ali no Renascimento, e um pouco que vem depois da Idade Média, as relações com a mimesis são muito fortes, né? E os pintores, os artistas da época tinham uma relação muito intrínseca em copiar e aprender a partir da natureza. As pinturas grotescas, ela negligencia isso, né? São pinturas que apresentam figuras humanas, onde a distorção, né, o hibridismo e a assimetria são predominantes, né? E diferente da mimesis, ela propõe questões fantásticas e imaginárias. A presença do corpo humano, de representações humanas, são bastante recorrentes nessas pinturas, nesses ornamentos, né? E só que é um corpo humano que ele apresenta coisas inexistentes, né? São corpos híbridos, corpos que são deturpados, corpos que são assimétricos, o que ia totalmente ao contrário do cânone, né? Onde os artistas buscavam a beleza e a harmonia, né? Com o passar do tempo, essa é a ruína da Domus Aurea, né? Onde foi encontrada algumas dessas pinturas, é o Palácio de Nero, que fica ali perto do Coliseu, em Roma. Com o passar do tempo, esse termo grotesco, ele deixa de ser um substantivo para denotar esses ornamentos e ele passa a ser um adjetivo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que essas características encontradas nessas pinturas, como a monstruosidade, a deformidade, ela passa a denotar sobre outros objetos esse tipo de característica, o que vai considerar esses outros objetos grotescos, né? E essa transformação do termo vai gerar que o termo grotesco saia do campo visual das artes e transite para o âmbito da literatura e do teatro, né? Essas são alguns exemplos das pinturas, né? Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Conseguem? Sim. Ah, o que foi encontrado era mais próximo desse exemplo, assim, né? São pinturas antigas que têm corpos híbridos, a mescla de humanos, eles não são tão padronizadas quanto eram os arabescos ou os outros tipos de ornamentos, mas com essa descoberta, os artistas eles passam a incrementar e gerar essas outras pinturas, esses outros exemplos, né? Um dos artistas que tem grande nome na Renascença, que faz pinturas grotescas, o próprio Rafael Sanzio, né? Você vê, né, a questão híbrida, a deformidade dos corpos, a ausência de proporção, né? São elementos que estavam ali, né? Que ia de via contrária ao corpo canônico, né? Que era o corpo belo e bem proporcional do que os renascentistas e outros artistas buscavam, né? Bom, esse fenômeno, como eu falei, ele já existia, né? Ele existia antes de receber esse nome grotesco, né? Ele vem da antiguidade ali, da Roma antiga. Além de encontrada nesses ambientes, foi encontrada também em outros lugares do mundo, né? Eu trouxe aqui uma citação do Jorge Minoes, que é um historiador, e essa citação eu trouxe porque é importante que ela elucida isso, né? Que a coisa existia antes da palavra, isso é certo, né? E também elucida essa questão da transformação do que era um substantivo para um adjetivo, quando ele fala que no século XVI a palavra entra no vocabulário e adquire uma verdadeira autonomia. Essa autonomia que é falado pelo historiador, ela vai perdurar, né? Pelos próximos períodos, e o que vai configurar o grotesco é uma categoria estética, né? A categoria estética ela passa a ser combinatórias para você
adentrar a certo tipo de característica numa obra, num trabalho, né? Exemplo, uma obra cômica, ela tem que ter piadas, tem que ter o sarcasmo, tem que ter algumas características para ser denotada como cômico. E o grotesco ele também tem que ter algumas características, né? Como a deformidade, a monstruosidade, a violência, ou algumas outras questões que vai denotar. E o corpo grotesco também tem essas características. Só que o corpo grotesco a gente vai entrar mais na frente. Aqui tem umas... Opa! 2 minutos. Tá, então deixa eu acelerar. O conceito bakhtiniano ele é criado em 1965. O corpo grotesco ele é um corpo que o Bakhtin, essa teoria do Bakhtin, ele vai olhar para a realidade da Idade Média e onde o realismo grotesco, né, que é um conceito também criado por ele, vai rebaixar tudo que é canônico, tudo que é idealizado. E o corpo grotesco vai ser taxado como o corpo populacional dessa época, né? Então, minha missão na minha pesquisa era como trazer isso para a contemporaneidade. Vou passar rápido, por causa do tempo. Essas são algumas características do corpo grotesco, são a distorção, exagero, violência, despedaçamento, transgressões das fronteiras desse corpo, né, o que vai de contrário do corpo canônico, que é totalmente perfeito e fechado em si, o corpo enfermo, esquelético, o baixo material corporal, fluidos e dejetos, são tudo que são valorizados. Trazer isso para a contemporaneidade era o meu desafio, né? Então, percebi que somente através da ficção, assim como o corpo canônico, o corpo grotesco ele só pode existir na contemporaneidade por meio da ficção, onde a figuração é um elemento fundamental para acessar a ficção, né? Pois eu denotar esse tipo de característica corpórea na realidade ia fazer com que eu estaria causando um juízo sobre o corpo do outro. Como eu teria propriedade para julgar que o corpo de outra pessoa é grotesco ou não, que determinada característica é grotesca ou não? Isso é muito perigoso e ia soar preconceituoso, né, eu denotar isso na realidade. Portanto, a ficção e o campo virtual das artes, ele me possibilita que eu traga esses elementos, invoque esses elementos desse objeto que, de certa forma, é anacrônico e retrógrado, né? Porque ele é pautado na Idade Média e no Renascimento. Então, através da ficção, eu posso trazer isso. E a linguagem que eu denotei para trazer isso foi o desenho, mas ele pode ser acessado por diversas linguagens que acessem a ficção, né? Para acessar uma ficção, a gente necessita de figuração, seja ela através de uma fotografia, de um vídeo arte, até mesmo da literatura, né? Porque quando você está descrevendo uma ação, um personagem, você está descrevendo imagens, né? As características visuais ali, a gente formula imagens na nossa imaginação. E esse foi Opa! Encerrando. Tá. Então, foi o meio de transitar, né? Esse objeto que estava ali nesses períodos antigos para a contemporaneidade e expressado através do desenho. E aí eu trouxe algumas obras, né, que foram as obras que eu desenvolvi na pesquisa e onde eu tento explorar essas características do despedaçar corpos, de reconfigurar, de transformar as visualidades, né, dessa coisa deformada e é isso. E esse é o trabalho que eu apresentei na exposição, que fala dessa metamorfose, né, desse corpo no âmbito virtual, no âmbito apresentando uma narrativa ficcional, assim, de degradação e de escárnio, assim, sobre essa figura. É isso. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada mesmo pela apresentação. Sempre, né, quando você fala, e também em alguns trabalhos que eu vi e li, me traz essa relação muito próxima, né, entre a história da arte, entre o processo poético, né, na arte contemporânea, nesse diálogo, né, emergente e necessário, né? Muito obrigada. Vamos passar o trabalho. Gente, e só lembrando que o meu trabalho como mediadora aqui, a minha função é um pouquinho chata. Eu fico, enquanto vocês falam ali, tendo que
mapear esse tempo, né, para respeitar o espaço de todo mundo. Então, eu espero que vocês não me odeiem por causa disso. E vamos continuar. É essa a função mesmo da mediação, né? Esse controle de tempo. Então, desculpa pelas interrupções, Douglas, mas é necessário que a gente mapeie mesmo esse tempo, tá bom? Tranquilo. E depois vamos abrir para o diálogo aqui no chat. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa, esse é o momento, tá? Esse é o momento. Manda sua mensagem aqui no chat ou depois de todas as falas, levanta sua mãozinha se o chat não estiver disponível e a gente vai abrir espaço para você tecer seus comentários. Agora a gente vai dar continuidade à nossa mesa 7, com o tema Territórios, Fronteiras e Temporalidades, com Walter do Carmo Moreira, apresentando o trabalho Território Sincrético dos Quadrinhos entre o narrativo e o pictórico. Vai lá, Walter, a palavra é sua. Obrigado, Thaís. Eu acho que, antes de tudo, é interessante que eu me apresente, né? Como parece que eu sou o único membro estranho aí entre vocês, agradeço o convite e a recepção, né? Eu sou professor de artes visuais, sou formado em artes visuais pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em mestre em literatura comparada pela mesma instituição, e atualmente estou terminando doutorado na UFPR. E todo o meu percurso na academia é pautado na pesquisa, na investigação formal e poética dos quadrinhos. E essa apresentação que eu trago para vocês é um pequeno recorte da minha tese, onde eu procuro entender os quadrinhos como um território, né? Um território que se avizinha a outras linguagens, sobretudo as artes visuais e a literatura. Então eu tento mapear esse território na minha tese, e aqui eu trago um pequeno recorte disso. Eu vou projetar já os slides para não tomar muito tempo. Só me confirmem se estiver aparecendo. Foi? Apareceu. Obrigado. Então é isso, o território sincrético dos histórias em quadrinhos, entre narrativo e pictório. Então eu vou tentar rapidamente apresentar para vocês esse conceito, né, dos quadrinhos enquanto território, e por que ele é resultado da conjuminação do narrativo e do pictórico. Então, antes de mais nada, eu não sei se vocês todos têm familiaridade com os quadrinhos, né? Eu vou dizer que os quadrinhos, como a gente entende os quadrinhos, né? E como a gente não entende os quadrinhos, né? Geralmente, na escola, a gente aprende que os quadrinhos são um gênero literário, que é um equívoco, né? Que o gênero, segundo Bakhtin, é uma categoria de composição que resulta de formas padrão relativamente estáveis de um enunciado determinadas sócio-historicamente. Então, os quadrinhos, eles não são um gênero ou um subgênero da literatura, né? Eles são uma linguagem. Aí eu trago aí no segundo ponto, que seria essa linguagem, né? Que pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para a aquisição e utilização de um sistema complexo de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. Então, quadrinhos, eles são uma linguagem que dentro de si abarcam diversos gêneros, né, como as narrativas mais longas, as graphic novels, webcomics, charts, cartoon, etc. Então, só para deixar claro aqui que o entendimento que eu trago de quadrinhos é como linguagem, né, uma linguagem autônoma, como as outras linguagens das artes visuais, da literatura e tudo mais, né. Seguindo, então, eu faço essa proposição dessa hipótese pictural narrativa dos quadrinhos, né? Então, o que entendemos por quadrinhos se configura nessa unidade estrutural sincrética e peculiar que sugere um mundo e universo possível, que seria a sua diegese, né? Aquele mundo que a gente habita quando a gente vai ler um quadrinho, ler um romance ou assistir um filme, né? A diegese seria esse lugar, né? Construído através dessa união sincrética do narrativo e do pictórico, que é resultante de um programa artístico específico que concilia esses elementos formais, poéticos e temporais sintetizados pela narrativa e pela fatura, que é esses dois grandes núcleos onde eu divido os quadrinhos, né? A narrativa, né, e a fatura, né, o pictórico e o literário. Essa forma dos quadrinhos promove, então, o encontro e a interação dessas entidades heterogêneas, né, que é o visível e o enunciável, num plano coerente e passivo de produzir relações com o mundo empírico. Então, os quadrinhos, a grosso modo, é esse objeto que conjumina o narrativo o pictórico, né, o visível e o enunciável, né, e ele intermedia nossas relações com o mundo, né, como a gente encara as obras de arte de modo geral, né. E eu vou fazer uma pequena parêntese aqui para essa palavra que eu utilizo, que é o sincretismo, né, que é uma palavra interessante, que ela vem do grego sinkretmos, né, que quer dizer uma união de cretenses contra um adversário comum. Ou seja, é como se o visível, enunciável, ou narrativo e pictórico fossem duas ilhas cretenses, né, que deixam suas diferenças e suas divergências de lado
para se juntarem para combater o inimigo comum. Então, se a gente for pensar aqui no objetivo da obra de arte, que é comunicar, que é proporcionar uma experiência sensível, né, aos elementos da literatura, né, a narrativa, a temporalidade, o narrador, os personagens, o espaço, né, e os elementos visuais, formais e poéticos, eles vão se juntar para constituir essa experiência que é a experiência dos quadrinhos, né? Então, eu tento sistematizar, né, essa ideia através dessa proposição, né, da hipótese pictorial narrativa dos quadrinhos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder visualizar o que eu estou falando, uma página de um quadrinho chamado Incidente em Tunguska, de Pedro Franz, né, em que nós temos aí uma relação muito interessante entre texto e imagem, né, e é legal porque eu vou adotar como forma de pensar os quadrinhos o binômio leitor/observador, pois o ato, né, de fruição dos quadrinhos se dá simultaneamente pelo ato de ler e de ver, né? E aí então nós temos nessa essa página para a gente ter exemplificado, né, rapidamente falando do incidente em Tunguska, né? Ele é baseado, inspirado num incidente que aconteceu na Sibéria em 1908. Só que isso é uma metáfora, né? Pois ele trata na verdade de diversas narrativas sobre relacionamentos que tendo em comum um choque, né, que homologicamente sugere o impacto ocorrido em Tunguska, né, que é um meteoro que caiu na região de Tunguska, na Rússia, que remete ao leitor a essa fissura e essa presença, ausência que alguém pode causar na vida do outro, né? Metaforicamente, é reforçado pelo ruído, pelo esse desenho garatujado, né, pelo grafite, utilizado de forma gestual, despojado. Então, todos os elementos formais e específicos da grafiação que o Pedro Franz usa, eles são também uma construção de universo, uma construção diegética. Então, quando a gente lê um quadrinho, a gente não está lendo só a história. As imagens, elas não são um penduricalho do texto, elas não são uma espécie de suporte da leitura, elas se contaminam, né? Então, eu acho que isso é legal da gente entender, né, como que se dá essa relação sincrética, né? Daí a escolha da palavra. E aí eu vou falar um pouquinho da fatura, né? Que é muito interessante pensar, né? Quando a gente fala da fatura nas artes visuais, é muito claro para nós que é um termo usado para referir-se de modo particular ao trabalho de um artista, o resultado da sua intervenção no plano pictórico. Os quadrinhos não são diferentes, só que ele acaba ganhando novas potências, né? Como aquilo que a gente vai chamar de grafiação, que seria essa presença do artista, né? A sua marca caligráfica, no caso do desenho, que é a forma de expressão mais comum dos quadrinhos, que de uma maneira particular representaria essas coisas graficamente dentro de um padrão de traços que consegue traçar uma certa coerência entre si e fazer com que possamos identificar uma autoria. Então, a grafiação, como esse desdobramento da fatura, ela é diferente do estilo, né? Que basicamente se refere a uma noção aplicada de determinada técnica pré-estabelecida. Então, a grafiação não é um estilo, é uma marca de autoralidade, né? Que tem uma coerência na produção do artista. Então, isso seria o pictórico, que se opõe ali, ou se complementa, na verdade, com a narrativa, né? Que seria, a grosso modo, na literatura, a exposição de acontecimentos mais ou menos encadeados e que compartilham, né, de diversos elementos, como espaço, tempo, enredo, personagem e narrador. Tem uma história mais habitual dos quadrinhos, ela apresenta essas características juntamente com as características visuais, que, na minha constatação como professor, como pesquisador, ela é deixada de lado, essas questões pictóricas, e geralmente a leitura e a análise dos quadrinhos e o ensino dos quadrinhos nas escolas são focados na narrativa, né? Então aí eu separo aqui para a gente entender do que eu estou falando. Então as histórias em quadrinhos, elas são divididas, né, a grosso modo, nesses dois núcleos, né? Que é o pictórico, que é relativo à fatura. Ok, obrigado. Relativo à fatura, ao visível, ao formal, ao plástico. E o narrativo, que, né, já tem as características dos elementos literários, como a narratividade, a temporalidade, o dizível e o verbal, né? Então, isso aqui é o que vai formar aquilo que eu estou nomeando de território sincrético, né? Então, os quadrinhos, eles são uma linguagem visual que se utilizam, né, de elementos da literatura, né, como a narrativa, a temporalidade e tudo aquilo que eu falei anteriormente, mas eu acho que no nosso entendimento contemporâneo, pelo menos no Brasil, né, a gente pesa muito mais para o lado logocêntrico do texto. Daí eu trago esse binômio do leitor-observador para entender esse agente que ativa a obra de arte, né, ou o quadrinho entendido como arte nesse campo. Então, os quadrinhos seriam esse território sincrético,
o resultado da conjuminação do narrativo, né, que seria o visível, o literário, e do pictórico, né, o visível e o plástico. Então, os quadrinhos, a princípio, eles podem ser entendidos como essa linguagem visual, só que, no entanto, eles constituem esse território, né, sincrético por natureza, né, que vai se utilizar dessas duas fontes, né, que se avizinham, né, que é as artes visuais e a literatura. E aí, falar um pouco da fruição do quadrinho e já encaminhar para o encerramento, né, seria no ato da leitura do texto verbal e do texto pictórico, que na maioria das histórias em quadrinhos se dá a fruição. Então, ela não se dá só com a leitura do texto e não só com a observação das imagens, mas na conjuminação desses dois elementos. Então, na sua produção de sentido, apenas se substancia na comunhão dos atos de ler e de ver simultaneamente, conciliando os elementos formais, poéticos e temporais sintetizados pela narrativa e pela fatura. Então, o leitor observador ele é determinante para a ativação do universo e para que a história de quadrinhos exista. Então, é basicamente essa a minha apresentação. Foi um pouco corrido, espero que vocês tenham compreendido. Essas são as minhas referências. E é isso. Muito obrigado a todos por ouvirem. Obrigada, Walter. Maravilhoso mesmo as contribuições. Eu acho que esse seu trabalho, né? Que fala dessa relação intrínseca entre o pictórico, né? E a narrativa como uma linguagem, eu acho que é muito interessante e dialoga também um pouco, né, com o trabalho do Douglas. Sim, ele perfeito. Que também desenvolve quadrinhos. Eu acho que seria interessante essa conversa. Acho que vai ser muito interessante a conversa de hoje. Obrigado. Enfim, vamos passar agora para a próxima fala da nossa querida Ravani Mello, com o tema O Espetáculo do Céu Inteligível, a construção teórico-poética de uma obra videográfica baseada na contaminação dos meios. Vamos lá, Ravani, vamos lá. Vamos lá, Thaís. Obrigada. Eu sou a Ravani, sou fotógrafa, editora de vídeo, sou doutora em artes visuais e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília. E eu vou começar a minha apresentação com o trabalho que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vocês estão vendo aí? Sim. Ok. Esse trabalho, ele é um dos meus trabalhos que eu apresentei dentro da minha tese de doutorado. Ela é composta por mais de 20 trabalhos e esse é apenas um que eu escolhi para desenvolver um pouco mais e fazer o artigo que eu apresento agora dentro do COMA. Ele chama-se O Espetáculo do Céu Inteligível, a construção teórico-poética de uma obra videográfica baseada na contaminação dos meios. E trata-se de uma parte da minha pesquisa atual que ela é centrada no estudo da narrativa fotográfica ficcional contemporânea através da produção poética. Então, tem muito a ver com a minha produção, da minha produção autoral, voltada para questões fotográficas e ficcionais. Então, para começar, eu gostaria de estabelecer algumas diferenças claras entre fotografia e cinematografia. Então, a gente tem, para começar, a captação da imagem, onde a gente vai utilizar equipamentos e formatos digitais de vídeo, como a fotografia a gente vai trabalhar com formatos de RAW, JPG, por exemplo, e no vídeo a gente vai utilizar formatos como o MPOG e o MP4, para citar só alguns aqui superficialmente. Nós vamos ter equipamentos completamente diferentes, embora existam hoje em dia equipamentos híbridos, mas quanto mais a gente se envolve com os formatos, quanto mais a gente se envolve com as linguagens, mais a gente vai se especializando e vai percebendo que existem formas diferentes de captar imagem. A gente tem também formatos de arquivos que são exportados de maneira diferente, e a gente tem a pós-produção, que trata da edição de imagens, que também são realizadas de formas diferentes, embora a gente possa fazer tratamento de edição, tratamento de cor. Existem detalhes que a gente trata na fotografia que fica inviável a gente tratar no vídeo. Assim como tem coisas no vídeo que a gente pode fazer e na fotografia não. Então, são detalhes que alteram a forma de produção de uma tecnologia para outra. Em relação à ficção, eu esclareço que ela é produzida dentro desse trabalho através do contexto das imagens que levam em consideração a construção do sentido, através da manipulação técnica. O que eu quero dizer com isso
é que eu não retrato exatamente a realidade assim como ela é, mas eu busco manipular a realidade de forma a construir sentidos diferentes e variados através que superem aquilo que a gente enxerga no mundo real. Como artista, eu busco criar encenações que provoquem reflexão acerca dos relacionamentos humanos, incitem no público o desejo de buscar significado, mas aprofundando das ideias de acordo com as suas próprias experiências e conteúdos psicológicos, permitindo interpretações próprias. Essa ideia, na verdade, ela é do Jacques Rancière e está no livro A Espectador Emancipado. É uma ideia que eu considero muito importante e que permeia toda a minha obra, justamente porque eu encaro que pelo menos na minha forma de trabalhar, eu penso no espectador como uma pessoa com ideias próprias e que é alguém que vai interpretar o conteúdo da obra a partir do seu próprio entendimento e da sua própria bagagem cultural. Essa seria a obra, e aí eu vou tocar só um pedacinho do vídeo, mas que vocês não escutam, né, o áudio. E aí eu convido vocês para visitarem a exposição, aproveito esse momento, que é uma das obras que está na exposição, e ela tem a trilha sonora do Diego Ferreira e do Renan Fiore, e aí é importante a trilha sonora para a compreensão total do trabalho. Então, se vocês puderem, depois dessa conversa, visitarem a obra lá dentro do site da exposição, vocês vão ter a experiência completa e mais rica desse trabalho. Então, a finalidade desse trabalho, desse artigo aqui, ela é a apresentação e a análise dessa obra videográfica, um pouco do estúdio do seu processo criativo e as referências que fundamentam a sua construção. Dentro da metodologia, nós intercalamos a teoria e a prática na construção da obra de arte, porque é assim que funciona o pesquisador de poéticas contemporânea. Ele não só produz, mas ele também lê muito e escreve muito, faz parte. Tem um estudo de artistas da área contemporânea que utilizam principalmente a fotografia como linguagem principal, porque essa ainda é a minha principal técnica de utilização, é o principal recurso que eu utilizo para produzir meus trabalhos, e é um esboço, e também faz parte da minha metodologia a criação de esboços para a criação de uma obra autoral nova, cujo principal norte são algumas problemáticas trazidas por artistas de referência. Então, essa metodologia foi a que eu usei durante toda a minha tese de doutorado, não apenas nesse trabalho, mas todos os trabalhos que foram produzidos, todas as obras, elas seguem mais ou menos esse ritmo de produção até hoje. As referências que foram utilizadas para a construção do espetáculo do Céu Inteligível foram basicamente duas. Céu de Verão, uma caminhada de inverno de 24 milhas em um dia, de 1978, de Hamish Filton, e aí a gente tem esse céu negro, assim como a gente vê no meu trabalho, cheio de nuvens, e a diferença aqui é as inserções tipográficas, né? E aí é uma coisa que vale comentar, porque em vários outros trabalhos eu também faço inserções tipográficas. Então é um detalhe muito presente nas minhas obras como um todo. Uma outra referência é a História da Eternidade, de Jorge Luiz Borges, né? Que é um livro que ele vai falar sobre os problemas do tempo, como isso afeta a gente. E aí é um detalhe interessante desse trabalho, é que ele foi desenvolvido logo no início da pandemia, na primeira fase. Então, a gente estava todo mundo muito trancado em casa e as ruas estavam vazias, e essas imagens foram capturadas aqui da minha varanda. Então, tinha muito vazio nas ruas, tinha muito vazio na minha casa, eu moro sozinha com meus gatos. Então, tinha muito essa sensação de vazio o tempo inteiro, de não poder encontrar as pessoas. Então, é algo que ficou muito marcado na minha obra desse período, né? A ausência de pessoas, o olhar para cima e a busca a passagem do tempo, né? A busca de formas de fazer passar o tempo, os trabalhos que não chegavam. Então, tem todo o contexto social do período ali representado. Então, o resultado foi a apresentação de frames do vídeo como um ensaio fotográfico. E aí a gente tem essa transmutação para esse trabalho. Na tese, ele é visto unicamente como um vídeo. E aqui ele vem e trata dessa pureza
dessa impureza do discurso videográfico. Então, ele é apresentado não mais como um vídeo, mas como um ensaio fotográfico, onde a gente tem uma composição de céu baseado em 8 frames, que são os que eu considero mais significativos. Então, a gente tem essa manipulação. O trabalho deixa de ser um vídeo para ser um ensaio fotográfico. Então, a gente tem esse hibridismo, né? É o que a gente chama de fotografia expandida. Ela vem de um território que não é originalmente fotográfico e se torna... 2 minutos. Ok, obrigada. E se torna um outro processo que vai agora ocupar paredes de outra forma, vai ocupar suportes de outra forma, diferentes do vídeo. Então, a nossa conclusão, ela demonstra a natureza ficcional fotográfica expandida e híbrida da fotografia contemporânea, utilizando múltiplos recursos para manter-se em constante funcionalidade, inclusive transferindo-se de mídia durante o processo de pós-produção, porque isso ocorreu justamente no final do trabalho, né? Quando ele cansou de ser vídeo, ele virou fotografia. Então, para fechar, eu gostaria de fazer uma citação, de mostrar uma citação do Arlindo Machado, que ele falou na revista da USP em 1993 e que eu considero ainda bastante atual. O discurso videográfico é impuro por natureza, ele reprocessa formas de expressão colocadas em circulação por outros meios, atribuindo-lhes novos valores e a sua especificidade, se houver, está sobretudo na solução peculiar que ele dá ao problema da síntese de todas essas contribuições. Bem, eu fico por aqui, esses são os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo para a gente continuar essa conversa, e fico à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre o que foi dito até agora. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ravani. Muitas contribuições aqui, eu fiz algumas anotações. Eu acho que seu trabalho é incrível, é muito lindo mesmo. Obrigada, e tem algo muito importante, né, sobre essa passagem do tempo, né, nesse contexto, sobretudo pandêmico, que é essa observação contínua, né, sobre um fragmento, né, no espaço-tempo. E como você brinca, né, essa questão da ficção, mudando as temporalidades dos movimentos, enfim. Vamos deixar para o final um pouco essa conversa. Muito obrigada, Ravani, novamente. Obrigada, e agora perguntar se o último comunicador, o Caio, ele já está firme e forte, Caio? Firme e forte. Muito obrigado por terem adiantado aí. Eu estava no outro lado da cidade e tive um compromisso mais cedo. Enfim, posso começar a compartilhar aqui? Compartilha. Só para pontuar certinho, o trabalho do Caio, né? Ele tem o título Problemas intrínsecos à patafísica na época contemporânea. Você tem 10 minutos, tá, Caio? Fique à vontade. Eu vou cronometrar aqui os meus 10 minutos, daí não precisa se preocupar de me avisar, tá bom? Começando agora. Oi, gente, tudo bom? Deixa eu arrastar a Thaís para cá. Meu nome é Caio Sato, eu sou mestrando da linha de deslocamentos e espacialidades, e eu trago esse trabalho que é um pedaço do que eu estou desenvolvendo na minha dissertação, né? Para contextualizar, a minha dissertação tem como tema o que eu chamei de mecânicas da imaginação aplicada, né, que são uma nomenclatura, assim, porque eu não posso falar que elas são uma teoria completa, né, porque, afinal de contas, não estou no doutorado, mas, assim, é uma nomenclatura que eu dei para agrupar esses fenômenos que eu tenho identificado, que eles estabelecem uma relação entre o mundo real e a ficção, né, e muitas vezes usando da ficção para propor borrar o que a gente chama de realidade e trazer novos paradigmas e relações para essa realidade, né? E daí, nesse sentido, eu apresento aqui, só para citar alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Yuri Firmeza, do Artista Invasor, o trabalho do Bruno Moretti, que é o Artbook, e a Sociedade Cavalieri, que foi uma exposição falsa, entre aspas, porque ela aconteceu, mas assim, ela não era o que ela se dizia ser, que aconteceu na Caixa Cultural.
né? E eu não vou lembrar o nome do artista agora, mas ele bota uma referência a Borges aqui, falando do Pierre Menard, né? E aí um trabalho meu próprio, que é o Museu de Falsificações, né? Que eu tenho desenvolvido. Enfim, partamos para a parte importante, assim, que é a questão da patafísica, né? A patafísica, ela é, primeiro de tudo, uma coisa difícil de se definir, porque a própria definição dela é ser indefinível, né? E daí, nessa situação, eu falo do Hugel, que é um teórico que fala sobre a patafísica. Ele escreve um livro chamado Pataphysics, A Useless Guide. E daí, nesse livro, ele fala justamente que é dessa contradição de se tentar definir algo que foge à definição. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui algumas pequenas tentativas de definição que aparecem ou no texto do Alfred Jarry, que é o seu criador, que eu vou falar logo mais, ou que aparecem em outros momentos, enfim, né? Então, assim, patafísica é a arte e ciência das soluções imaginárias. É a ciência, muitos pontinhos. É o campo que está para além da metafísica. Transposta do hemisfério norte ao hemisfério sul, deixa de ser patafísica, com essa grafia no qual se usa um coma ali em cima, para se tornar patafísica, com uma vírgula abaixo. É uma qualidade excêntrica absurda. É algo que pertence ao desrespeito à patafísica. É referente à jacosidade, piada, pouca seriedade, pegadinha. Que transcende os limites da experiência impossível e inimaginada. E esse conceito, ele é trazido por Alfred Jarry, que é um francês que ele está ali na virada do século, ele nasce em 1880, por aí, e ele vai morrer em 1907, né, ele teve uma vida muito curta, e ele chocou um pouco a cidade de Paris, assim, quando ele traz na sua obra o Ubu, que é essa figura grotesca que adianta em alguns anos essa figura ditatorial que vai aparecer pela Europa, né? Que o Ubu, ele é uma peça teatral que deixa esse rastro de destruição por onde ele passa, assim, ele tem toda uma piada ali dentro, mas enfim, eu não vou me estender muito sobre isso porque o meu tempo está curto, né? E daí, assim, depois ele escreveu o Bu, assim, que causa todo esse rebuliço, assim, que vai influenciar os movimentos surrealistas, dadaístas. Ele escreve o Faustroll, num livro chamado Opiniões e Gestos do Dr. Faustroll Patafísico, né? Não tem tradução para português ainda, mas o título é mais ou menos esse. E a questão do Faustroll é que daí, enquanto o Bu é essa figura de destruição, o Faustroll ele tenta trazer uma nova realidade, uma realidade que está ali além, né? Ele tenta conciliar, assim, ele é uma história assim que o Faustroll sai viajando por aí no seu navio, que na verdade é uma peneira e ela funciona por conta da tensão superficial da água. Enfim. E daí, assim, estabelece uma relação entre a ciência e o simbolismo, que era uma coisa muito marcante da época, justamente porque estavam tendo diversas descobertas da ciência, assim como o simbolismo e a espiritualidade estavam crescendo, a arte moderna está ali na porta, esse turbilhão acontecendo, né? Então, assim, todas as certezas que se tinham antes, elas deixam de ser certezas, e daí nesse sentido que aparece o Faustroll. Ele é essa figura que viaja para além da metafísica, né? Inclusive uma das referências da patafísica, que é aquilo que é além da meta. E essa proposta, tanto do Bu quanto do Faustroll, né? O Faustroll, inclusive, vai ser publicado somente após a morte do Jarry. Eles vão influenciar ao longo do século XIX, do século XX inteiro, assim, produzindo, por exemplo, o Colégio da Patafísica na França, que está ativo até hoje, vai influenciar uma música dos Beatles, que é aquele que eles falam que o sujeito era patafísico. Vai influenciar no surgimento do Oulipo, que é esse grupo
que é composto, tem na sua composição o Ítalo Calvino, Jorge Perec, enfim, né? Estou com 6 minutos aqui. Assim como ele vai influenciar o dadaísmo, o surrealismo, o situacionismo, e daí ele vai nessa direção de ampliação para algo que não se imaginava, né? E tentando explicar um pouco isso que é a patafísica, né? O Perec mesmo, ele tem uma fala que é muito boa, que ele fala assim: a física fala, você tem um irmão. A metafísica, ele fala, se você tivesse um irmão, ele gostaria de leite. E a patafísica fala, você não tem um irmão e ele gosta de leite, né? Então, vai nesse sentido, né? Só que o que acontece é que, devido a essa origem, a patafísica ela é extremamente datada, né? Porque ela está ali nesse momento de cisão que a arte moderna traz, que a física quântica traz, né? Ele é contemporâneo ao Lord Kelvin, ao Bachelard, né? Então, assim, dá para ver que isso é mais uma perspectiva eurocêntrica branca do mundo, né? Até mesmo nesse sentido, dessa ideia de ruptura que se tem, de uma ruptura que vai além do simbolismo, que vai além da ciência que se tem na época, né? Ela está partindo dessa perspectiva europeia, né? E assim, no próprio livro do Dr. Faustroll, ele vai fazer diversas teses ali, por exemplo, ele vai provar matematicamente que Deus seria o ponto tangencial entre zero e infinito, né? Então ele brinca com essas linguagens que estavam ali na época, estavam propensas, enfim. E daí a patafísica ela é reapropriada ao longo dos anos. E, na verdade, é nessa reapropriação que se evidencia os problemas da datação, do período histórico em que a patafísica é feita, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a Patafilology, que, na verdade, eu descobri recentemente esse livro, assim, eu não tive tempo de dar uma maior aprofundada. E a gente tem o Patadesign, que é uma proposta de 2 autores aqui de Brasília, inclusive, que daí eles que vão falar dessa ideia de uma patafísica que ela é consciente que está na periferia, né, que está no sul global. E daí é a partir dessa noção que eles trazem que a gente começa a pensar quais seriam esses futuros para a patafísica, porque assim, se a patafísica ela está datada e ela está presa numa noção moderna de ciência, se ela está presa numa noção moderna de arte, eu sei que falta 1 minutinho, tô acabando. Então, assim, futuros possíveis para a patafísica é que ela se entendesse nessas diferentes posições que se toma no globo, né? Essa proposta da patafísica consciente do sul global e consciente dos seus problemas sociais e políticos, né? Os canadenses trazem a ideia de patafísica com 2 aspas ali em cima, que é para fazer uma referência à ocultação, na verdade, que a América do Norte sofreu da produção de arte moderna europeia, enfim, né? E daí, assim, se a patafísica ela tenta trazer uma síntese entre simbolismo e ciência moderna, a gente percebe que o simbolismo e a ciência moderna não são capazes de abarcar a totalidade humana, né? Muito menos a totalidade imaginária humana. E com isso eu finalizo e deixo meus contatos aí. No tempo? No tempo, Caio. Ótimo. Muito obrigada pela fala, pela comunicação. E agora, gente, nesse momento, encerramos as comunicações da Mesa Redonda 7 com o tema Territórios, Fronteiras e Temporalidades e abrimos para discussão, para as colaborações, as perguntas, as dúvidas e as questões que aqui, né, nosso grupo possa ter. Quem quiser, tiver interesse, vamos aqui para o chat, coloque suas dúvidas. O Walter, ele já comentou um pouco aqui do trabalho do Douglas, falando: oi, Douglas, o seu trabalho me lembrou muito o trabalho desenvolvido pelo Eduardo Belga, você deve conhecer, que é um professor aqui, que foi um professor aqui das artes visuais, do IDA, né?
E eu não sei se tem alguém aqui que queira falar no chat, mas eu já vou introduzir algumas questões para a gente começar a pensar nos trabalhos, né, nas apresentações dos trabalhos que foram desenvolvidos, falando um pouco assim da ordem, né? Eu acho que a palavra-chave, as palavras-chave, para além de território, fronteiras e temporalidades, pelo que eu vi, né, que dialogam entre e permeiam todos os trabalhos, foi a ficção e o trânsito, né? Essas duas palavras que estão dialogando, que se cruzam entre todos os trabalhos, tanto no trabalho do Douglas, quanto trabalhando essa ideia, né, do corpo grotesco e da identidade ficcional desses corpos, né? O território sincrético entre os quadrinhos, né? Essa relação, né? Como o narrativo e o pictórico, ele constitui toda essa dimensão da linguagem dos quadrinhos. Com certeza o trabalho da Ravani Mello, que brinca, né, a partir da imagem, com essa ideia de ficção, né, brincando, né, e jogando com o tempo, com novas cores, com sobreposições plásticas, né, que é ficcional, que não está dentro desse plano, né, material, mas dialoga com uma ideia imaterial também. E o trabalho do Caio, que é essa relação de patafísica, né, pensando também as condições terceiro-mundistas. Agora, vamos olhar o chat novamente. Deixa eu ver. Pode escrever aqui, galera. Ó, parabéns, o Gustavo Chaves Machado, pelas apresentações. Gostei bastante. Valeu, Gustavo. Thaís, posso puxar uma pergunta? Pode puxar uma pergunta. Aí vamos abrir esse primeiro momento de perguntas e depois a gente abre para cada um falar um pouquinho, pode ser? Pode. Primeiro agradecer a Thaís, até uma memória aí, porque eu acho que você teve no outro como que eu apresentei justamente sobre patafísica no momento inicial dessa investigação, né? Enfim, eu queria fazer uma pergunta para o Douglas, assim, porque você falou muito dessa questão da mímese, né? Desse grotesco que quebra a mímese. E daí eu queria saber se, por exemplo, quando a gente passa a pensar, por exemplo, essas fotografias de acidentes, fotografias de guerra, que elas ganham esse adjetivo de grotesco, né? Assim, de certo modo, é uma imitação da realidade que está se produzindo ali, não uma coisa que está para além. Você chega a discutir isso em algum momento? Quais são suas perspectivas nisso? Bom, essa questão do Douglas, grotesco que quer... Opa. Douglas, só um momento. Alguém tem mais? Vamos passar para todas as perguntas e depois a gente passa para cada um falar um pouquinho. Alguém tem mais alguma consideração, alguma coisa que queira falar? Deixa eu olhar aqui novamente. No chat. Eu vou introduzir, então, algumas questões de cada trabalho, aí depois a gente abre, tá, Douglas? Para a gente ficar organizadinho também com o tempo, né? Com o tempo que cada um vai poder falar. Enfim, indo de encontro também com o que o Caio tinha falado, né? Essa relação dessa mímese também da constituição desses imaginários, né? A partir desses lugares, né? Comuns ou não comuns da reprodução, né? Da imitação. Eu vi muito na fala do Douglas essa constituição, né, desses hibridismos, né, entre vários corpos, não necessariamente só o corpo grotesco físico, mas esse corpo grotesco imaginário a partir dessas relações de pensamento, né, desses corpos e como o grotesco ele se forma aí. Também não só no corpo físico, mas nesse corpo sensorial, nesse corpo mental. Né? A partir disso, eu queria perguntar um pouco quais são as relações do corpo grotesco na arte contemporânea, que é um pouco que você trouxe no seu trabalho, né? Sobretudo no seu processo poético vinculado às temáticas, né? Que você aqui nos apontou um pouco, né? E você falou muito sobre essa relação entre o corpo grotesco e ficcional, com esse cuidado de olhar, né? Esses corpos sem preconceitos, né? Sem ir para essa camada muito de
determinar quais são os padrões que deveriam ser grotesco e quais os padrões que não. Né? Saindo um pouco dessa condição estética global, essa condição estética preponderante. Né? A partir disso, eu fiz um pensamento que o corpo grotesco, como seria o corpo grotesco em todos os corpos? Né? O que tem de grotesco nesses corpos? Né? Não necessariamente os elementos físicos corporais, mas as temáticas imateriais que permeiam esses corpos, em níveis ideológicos ou sensíveis, né? Pensando também essa relação quase kafkaniana do desenho, né? Com os trechos, né? E essa relação kafkaniana de observação do mundo. O que não é grotesco, né? Qual corpo contemporâneo, dentro de todas as dimensões, né, de guerra, as dimensões de desigualdades sociais, em todas as dimensões políticas, não é grotesco. E em algum momento, o espaço-tempo também não se faz assim grotesco, né? Então, só algumas considerações sobre o trabalho do Douglas. O trabalho do Walter, né? Eu fiquei muito nessa frase, nessa relação união sincrética, né? Sincrética, que é um termo muito vinculado às religiões, né, os sincretismos religiosos, né, entre o narrativo e o pictórico, né, o que deixa de ser sincrético nessa linguagem. Né? E por se tratar de uma linguagem, ele aborda, né, o Walter, inúmeras questões e problemáticas que podem ser revistas e observadas durante a pesquisa, né? Que leva em consideração, e essa é uma pergunta, né? Você leva em consideração panoramas socioculturais, plásticos, etc., ou é uma ideia geral dessa relação sincrética entre o pictórico, né, e a narrativa da linguagem dos quadrinhos? Você faz um recorte, né? Então, quais são os recortes das narrativas e referenciais visuais que você utiliza, né? Utiliza na sua pesquisa, em desenvolvimento, e que você estuda, porque eu fiquei pensando se é no geral, né? Se é um tema geral que você aborda dentro da linguagem, ou se você tem um recorte. Porque se a gente for falar de uma linguagem, né, dentro de uma pesquisa acadêmica, isso tem várias aí problemáticas, várias questões que elas têm que ser revistas, né? E que se a gente fala no geral, talvez a gente não aborde algumas questões que, ao meu ver, são necessárias, né, para desenvolvimento da pesquisa acadêmica. Sobre o trabalho da Havani, o espetáculo do céu inteligível, que está lá, como a Havani disse, no nossa plataforma da exposição Linhas de Fuga, ela é uma das nossas artistas selecionadas, assim como o Doug Firmino, e, se não me engano, o Caio Sato, ele também tá, né, Caio? Não, Caio não tá? Então, o Douglas Firmino e a Havani, os dois têm trabalhos lá na nossa exposição Linhas de Fuga. Quem quiser conhecer mais o trabalho desses artistas, pesquisadores, entra lá no nosso link na bio, no Instagram, ou na página do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, e conheça mais, inclusive o trabalho da Havani, o espetáculo do Céu Inteligível, que ela apresentou aqui, está lá na íntegra, e a gente pode acessar e compreender mais essa dimensão, né? Eu fiquei pensando, Havani, sobre alguns pontos, né? Entre essa relação que você apresentou da fotografia e da ficção, quais são os sentidos diferentes, né? Porque você fala, eu falo sobre sentidos diferentes na manipulação das fotografias. Então, quais são os sentidos norteadores dessa sua dimensão, né, ficcional a partir da fotografia? E trazendo, né, o que eu falei um pouco sobre o seu trabalho e que eu observei também, né, nesse processo curatorial da exposição, foi essa relação dos ritmos, dos movimentos, dos deslocamentos e das sobreposições de imagem. Né? Se isso está dentro dessa sua ideia de sentido para o campo ficcional, ou você traz aí outras problemáticas. E outra pergunta, né, mais simples, é se esse trabalho, o espetáculo do céu inteligível, agora na sua apresentação, ele se divide em dois. O vídeo, e outro, os frames, né, que seriam esses recortes do vídeo que vira aí uma série fotográfica. Ou se eles se configuram como o mesmo trabalho. E como tem a relação, né, entre esses fragmentos que você resgata durante o vídeo e o próprio vídeo. Agora, para finalizar, o trabalho do Caio, né,
que é um trabalho que eu acompanho já há um tempo, nessas mediações aí no meio do caminho, realmente no coma, na jornada, né, de iniciação científica. Eu já escuto nas disciplinas que a gente fez junto, já escuto o Caio, né, nos seus temas de interesse relacionados à patafísica, né? E você falou um pouco agora na sua comunicação sobre essas soluções imaginárias, né, para a ciência. Aí eu fiquei pensando nessas soluções imaginárias para a pesquisa acadêmica nas artes visuais, que é a de fabricar ciências que refiguram, né, reconfiguram esse método cartesiano. Então, como fabricar essas soluções imaginárias para o pensamento científico? Mesmo ele enquadrado dentro de um método específico, dentro de um condicionamento comportamental, linguístico, né, de resultados, né, de resultados e observações. Então, acho que eu queria que você falasse um pouco isso, e principalmente sobre essa relação quântica, né, de inúmeras dimensões e possibilidades que se constituem no pensamento da arte conceitual e contemporânea. E um pouco também, no final, você fala sobre essas patafísicas, né, terceiro-mundistas, o sul global, e você, como artista, como você começa a trabalhar essas perspectivas, né, saindo, deslocando dessa relação eurocêntrica ou estadunicêntrica, né, descolonizando essa relação patafísica. É basicamente isso. Vamos olhar de novo o chat. Não temos nenhuma outra consideração, pergunta, e eu gostaria agora de abrir para a fala dos comunicadores, começando pelo Douglas Firmino, tá, Douglas? Hoje, agora são 6, vamos deixar uns 4 minutinhos para cada um? Beleza. Tá, vou tentar responder. Bom, a separação, essa questão do corpo grotesco, eu tive que separar a realidade e ficção, né? Por quê? Porque o conceito do Bakhtin, ele usa da ficção de Rabelais para compreender a realidade restritamente daquele período, da Idade Média e do Renascimento. Só que a categoria estética grotesca, ela permeia além disso, né? Ela chega até a contemporaneidade. A Thais, ela falou do Kafka, né? Do estranhamento sobre o cotidiano, sobre aquilo que ele conhece, né? Isso já vai ser uma mudança da estética grotesca ali no século XVIII, onde nasce a psicologia, onde nasce outras questões, que vai transformar esse conceito, que era um conceito populacional da Idade Média ali, onde a população representava esse corpo, para o indivíduo. O indivíduo, ele vai criar esse estranhamento na sociedade social, assim. Só que o que acontece? O que acontece é que o corpo grotesco, eu entendi que na contemporaneidade eu não posso usar ele na realidade, por mais que a realidade seja estranha, violenta, agressiva, porque senão eu estaria sendo um agente preconceituoso sobre o outro, né? Eu estava delimitando um juízo sobre o outro. Então, assim como o corpo canônico, o corpo de um santo, de uma entidade religiosa, um corpo perfeito não consegue existir na realidade, ele existe, são as pessoas, por mais que tentem ser perfeitas, elas não são perfeitas. O corpo grotesco, ele também não pode existir na realidade. Ele tem que ser separado da realidade. Porque ele é agressivo. E aí eu entro na questão do Caio, que é essa coisa do registro, que pode ser considerado grotesco, de uma foto de acidente, uma cena de guerra. A natureza e a realidade, ela sempre vai ser mais agressiva do que a gente pode criar no conceito da ficção, né? A ficção sempre vai ser uma emulação disso, né? O Baudelaire, ele fala, né, que a natureza, ela é estritamente violenta e agressiva, né? A gente cria essa ilusão de civilidade, de organização, de questões que são totalmente, vamos dizer, palpáveis, mas para ser digeridas pela nossa consciência, para a gente não aceitar os absurdos que temos aí no dia a dia, a gente mascara isso, né? E até por isso essa separação, né? Então, delimitar essa separação faz com que o artista ele tenha uma autonomia para criar na ficção ou emular questões desse grotesco sem que seja um agente agressivo para essa realidade, seja mais um colaborador para essa violência, essa destruição, né? Mas sim pensar sobre isso, né? Então a realidade ela vai ser um combustível que o artista vai digerir
e aí ele vai expurgar na ficção, né? O Caio ele fala muito dessa questão da patafísica de borrar, né, a limitação realidade e ficção. No meu caso, como artista que trabalha com esse substrato que é, vamos dizer, agressivo, violento, até perigoso de certa forma, porque se você pode causar um dano a uma pessoa ou um dano a uma determinada situação, eu prefiro deixar o limite entre realidade e ficção bem claro. Isso eu posso usar elementos visuais do desenho, sei lá, como delimitações, como a moldura para separar. Eu tenho elementos que eu posso separar a realidade da ficção. Então, eu mantenho essa separação. Essa questão do estranhamento que o Kafka usa, ele também mantém essa separação por meio do livro e da escrita, mas o grotesco chega a um ponto que essa separação ela pode ser borrada, sim, e é o que eu estou estudando agora para me dar continuidade no doutorado, que é a questão desse grotesco que a gente tem mais próximo da contemporaneidade, que a gente recebe mais do grotesco do século XVIII, que é um grotesco mais do terror, da violência, fúnebre, né? O grotesco da Idade Média bakhtiniana ele tem mais um ar da comédia, ele tem mais um ar da distorção, da bagunça, da bufonaria. E o grotesco, essa categoria estética, ela vai perdendo isso. Quando chega ali no século XVIII, com o advento de guerras mundiais, né, que era uma coisa que não tinha, advento de campos de concentração, essas coisas, e aí ela se torna mais do indivíduo, vai ficando mais individual. Esse grotesco vai deixando de ser populacional do conjunto para o individual. Acho que eu respondi, não sei. Sim, muito obrigada pelas contribuições, Douglas, foi ótimo. Agora vamos passar aqui para o Walter, né? Walter, eu vou pedir que você fale em 3 minutinhos, para a gente não extrapolar o nosso tempo também, tá bom, gente? Então, peço desculpas. Começando então, que você tinha me perguntado a respeito da minha escolha da palavra sincretismo, né? Geralmente, costuma-se utilizar na pesquisa a respeito dos quadrinhos e dessa relação com as artes visuais e com a literatura, o termo hibridismo, que eu acho que ele não dá conta das relações que eles são feitas, porque no hibridismo a gente perde alguma coisa de um e do outro. O sincretismo, ele mantém, né, as suas características, se a gente for pensar na literatura e nas artes visuais, na hora de se juntar para realizar o objeto quadrinhos. Se a gente for pensar, você falou dessa relação do sincretismo está ligado muito às questões religiosas, né? Se a gente for pensar nas confluências entre o bando e o catolicismo, quando a gente fala da Yansan, ela não perde os seus elementos da cultura africana, e assim como a Santa Bárbara não perde os elementos do catolicismo, e ela atende às duas narrativas, às duas concepções religiosas sem essa perda. Então eu transporto esse termo para identificar essa relação que os quadrinhos estabelecem com essas outras linguagens através do sincretismo, pois eu acho que é uma melhor formulação do que o hibridismo. E aí você tinha me perguntado a respeito do recorte. Na minha tese, eu trato especificamente, né, de uma tentativa de desenvolver uma poética do contraditório no quadrinho brasileiro contemporâneo. Então, eu já afunilo, aí eu adoto 3 autores, né, que é o Marcelo Quintanilha, o Marcelo de Salete e o João Pinheiro, 3 obras de cada um deles, para tentar mapear essa possível poética do contraditório, que eu parto do conceito lá do Moacir dos Anjos, quando ele vai falar da arte contemporânea brasileira, né, dessas questões do contraditório, né, do terceiro mundista. Então, sim, essas questões sociológicas, sociais, geográficas, terceiro mundistas também entram nessa conta, né? Só que a minha intenção é, a partir do microcosmo dessas relações de produção de quadrinho contemporâneo no Brasil, possa aventar a possibilidade de olhar para a produção de quadrinhos de uma forma mais ampla, né? Então, é mais ou menos esse movimento que eu faço, né? Eu parto do microscópico para tentar aventar um olhar possível para entender os quadrinhos como linguagem. Acho que é isso. Obrigada, Walter. Agora vamos passar para a Ravani. Oi, Thaís. Tentando responder mais ou menos o que você questionou, como eu crio os sentidos norteadores da ficção, depende de várias coisas, inclusive da técnica. Como, por exemplo, eu tenho esses 2 dípticos aqui do lado, que com certeza não dá para vocês verem, mas para vocês terem uma ideia,
são fotos analógicas que foram feitas com filme com textura. Então, você tem uma foto da realidade, mas ela vem com a textura circular que deturpa a realidade. Então, depende muito do que está envolvido ali. Muitas vezes a técnica já é uma forma de se construir ficção. Às vezes a edição, a pós-produção é outra forma de construir ficção. Ou o que você... o que tem por trás do conceito, o que tem a ver a poética, né? Quando o próprio fato de eu trabalhar muito em preto e branco, às vezes já é uma forma suficiente para construir a ficção, né? Se você fotografa frutas, por exemplo, natureza morta, e transforma aquilo em preto e branco, você já tem um outro aspecto, principalmente porque eu trabalho muito carregado no preto, né? Então você já tem uma outra... Já tem uma provocação ficcional, porque é como você fotografar um céu negro ou uma maçã negra, que você não vê isso por aí, então você já mexe um pouco com os objetos da realidade, então você já está construindo ficção a partir daí, né? Quando você inclui isso num contexto, você já tem um universo gerado, né? Já tem algo novo criado. Outra coisa que você falou foi em relação ao ritmo e movimento, se isso já serviria para o campo ficcional. Com certeza absoluta, principalmente nesse trabalho do Céu Inteligível, porque ele quebra com o eixo X e Y da narrativa, né? A gente tem no cinema o eixo X e Y, e geralmente os trabalhos, eles seguem um lado específico, né? Que é o lado da escrita, principalmente aqui no Ocidente, né? Pensando como a gente vê o filme, geralmente as coisas estão indo sempre para o lado direito, e esse filme, ele vai todo para o lado esquerdo, de forma um pouco mais acelerada do que o movimento das nuvens no geral, né? Ele é acelerado de propósito. Então, ele quebra um pouco com essa expectativa. Normalmente, a gente tem a sensação de que o que vai para frente, o que está indo avançado, está indo para a direita. Então, só o fato dele estar indo para a esquerda, ele já quebra um pouco com a nossa expectativa da realidade. Então, sim, já é uma forma de manipular a realidade e gerar ficção também. E o fato do trabalho se dividir em dois tem a ver com dois conceitos. Da foto híbrida e do cinema expandido. Então, a gente pega o fato do vídeo virar fotografia, é uma forma da gente expandir, mexer com essa ideia da fotografia, assim como eu tenho vídeos que são fotografias, criados a partir de fotografias, e aí eu trabalho essa ideia da fotografia como algo híbrido, né, que vai virar vídeo, vai virar outra coisa, vai virar impressão, vai virar design gráfico, vai virar um outro objeto. A gente tem também a ideia do cinema expandido, que, por exemplo, o cinema quando vai para a galeria, é um outro exemplo. Como é que ele vai, entendeu? Como é que o usuário vai ouvir aquele som? Porque ele não é obrigado a ficar de frente ao filme e ver o vídeo do início ao fim. Ele está circulando, ele pode ver um pouco, voltar e ver outra obra e voltar, e aí ele já vem contaminado. Então, são formas diferentes de você consumir o vídeo quando a gente está falando de videoarte, quando a gente está falando daquilo que é produzido por artistas, né? A gente tem uma visão diferente do cinema. Então, esse é mais ou menos o que a gente chamaria de cinema expandido, quando a gente vai para outras formas de consumir audiovisual, de consumir videoarte. Então, a gente é embebido de todo esse tipo de formato diferente de consumo, que gera também interpretações diferentes, que vai afetar, com certeza, o resultado final da obra. Acho que mais ou menos por aí, em 3 minutos. Obrigada, Ravani. Douglas, eu vi a sua mão, mas infelizmente a gente não vai conseguir abrir para sua fala, porque o tempo já estourou. Eu peço que você escreva no chat, se possível, e coloque as suas considerações lá no chat para depois a gente olhar, tá bom? Que isso vai ficar disponível, porque senão a gente vai estourar muito tempo. Agora vamos passar a fala para o Caio Sato. Sim, bora lá. 2 minutos, bora. Tá, o que ia falar? Tá, seguinte, eu acho que eu vou dar de trás para frente, assim. Primeiro, trazendo na perspectiva da produção artística, né? Eu não sei se, enquanto artista, eu me considero um patafísico, né? Eu acho que, enquanto pesquisador, eu me considero um patafísico. Enquanto artista, ainda não tenho certeza disso. Mas tem diversos artistas por aí, inclusive, assim, do nosso departamento de ortofia, a Raíssa Studart, que trabalham, de certo modo, essas perspectivas, assim, mesmo que não ativamente, estou indo atrás da patafísica, né?
E assim, eu acho que essa provocação que você traz de pensar, ok, o que são essas soluções imaginárias para a ciência? Eu acho que a provocação que eu tento trazer aqui, assim, porque a ciência ela é uma forma de linguagem que a gente construiu historicamente ao longo do tempo, né? Então, assim, pensar que a ciência moderna, a ciência contemporânea, do jeito que ela existe, ela é uma concepção, que ela é uma concepção histórica, né? Porque não há outras formas de investigação, né? E daí isso, inclusive, trazendo poder um pouco para essa investigação em artes, porque ela também é uma investigação, ela também é uma busca de conhecimento. Então, assim, eu acho que pensar essas formas de soluções imaginárias para o mundo é pensar novas epistemologias, novas ontologias, inclusive palavras que eu tirei, porque senão eu ia correr muito aqui. Mas, assim, pensando essa patafísica enquanto um pensamento epistemológico mesmo, né? E eu acho que o maior erro do Jarry, mas assim, também não é culpa dele, porque ele está ali antecedendo um pouco tudo isso, assim, mas enfim, é porque ele está pensando entre o simbolismo e a ciência e ele deixa a linguagem de lado, apesar de se aproveitar muito da linguagem. E essa investigação sobre a linguagem na patafísica, ela vai vir depois dele, ela vai vir com o pessoal do Oulipo, vai vir com, sei lá, com o próprio dadaísmo, pensando a linguagem artística, né? Então eu acho que isso é um ponto importante para se pensar, para se repensar essa patafísica, para se repensar para onde ir, né? E daí ainda trazendo para além da linguagem a perspectiva que a gente tem agora de decolonialidade, apesar de eu não citar explicitamente esse movimento decolonial, assim, a gente tem que pensar que esse conceito de patafísica, assim como o conceito de ciência, ele surgiu na Europa, ele surgiu em determinado momento e ele vem importado para cá. Ele não é não são as formas de conhecimento que se havia nessas terras, não são outras formas de conhecimento que foram epistemicidializadas. Não sei se é essa palavra, mas enfim, acho que é isso. Obrigada, Caio. Adorei a invenção patafísica das palavras também. Foi ótimo. Muito legal. Gente, agradecendo as contribuições aqui dos comunicadores, o Caio, o Douglas Firmino, o Walter do Carmo e a Ravani Mello. Muito interessante as contribuições, as falas. Aprendi muito com vocês. Foi muito legal mesmo. É sempre bom, né, ver como essa pesquisa está se desenvolvendo no campo da universidade, seja da Universidade de Brasília ou em outras universidades, e a gente poder trocar, né, essas linhas de encontro, essas linhas em que várias pesquisas diferentes elas se encontram de alguma maneira, né? Então, eu encerro agora a mesa redonda 7, territórios, fronteiras e temporalidades, agradecendo a participação de todos e todas, todes, aqui presentes, e lembrando que já a gente tem a mesa redonda 8, sobre mediação do nosso querido Renato Medeiros, com o tema gênero e visualidades, tá bom? Grande beijo, até breve. Quem quiser colocar alguma contribuição no chat ainda tem tempo, que depois a gente dá uma olhadinha, vai ficar disponível, tá bom? E até breve, gente. Até mais. Beijos. Vinícius, acho que pode parar a gravação.